funciona o mercado de trabalho para profissionais da psicologia e da pedagogia. Quem quer saber são os alunos aqui do Colégio Estadual Solon Amaral. Confira o bate-papo, fala aí. Meu nome é Evelyn e vocês não vão acreditar, mas eu vou dizer para vocês que tenho 30 anos, que eu sou pedagoga, e estou muito feliz nessa profissão e espero que aqui nessa sala tenham outras pessoas interessadas em seguir essa carreira. Não é fácil, mas é extremamente prazerosa, além de dar aula por muito tempo, fazer o que o pedagogo realmente se forma para fazer, que é o trabalho de sala de aula. Eu atuei como coordenadora pedagógica e diretora educacional. De todas as fases da educação, eu conheço um pouquinho. Então, eu trabalhei com educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, graduação e pós-graduação. E eu vou dizer que eu gosto dos pequenos, né? Os pequenos, eles mostram para nós um desenvolvimento muito pontual. Todos os dias eles crescem. Primeiramente, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando da minha profissão para pessoas que eu sei que estão na fase, de escolha da profissão. E isso é um momento muito importante também na vida de vocês. Meu nome é Patrícia Rigoni, sou psicóloga, atuo na clínica e na área hospitalar, mais especificamente com a psico-oncologia, que é com o tratamento dos pacientes com câncer. Me formei pela UFG, sou da segunda turma, já tem uns 4 anos que eu estou atuando aí. Meu primeiro emprego foi no Hospital São Salvador, implantando serviços na UTI, serviços de psicologia na UTI. Depois trabalhei nas clínicas de oncologia e atualmente estou terminando a pós-graduação no Araújo Jorge e aguardando para ser chamada no UGO 1. E é um grande desafio. Meu nome é Gabriela Queiroz e eu queria perguntar a Evelyn se a pedagogia só atua dentro da sala de aula. Então, Gabriela, a pedagogia, ela tem um campo bem abrangente de trabalho, mas sem sombra de dúvida, para qualquer uma das áreas que você fizer opção dentro da pedagogia, será necessário que você goste do contato com o outro e goste do contato na escola e com os alunos. A pedagogia existe para isso. Ser pedagogo é principalmente conduzir, levar a aprendizagem. Então, é preciso ter bem claro para você que ser pedagogo é primeiro estar numa escola, Depois, se você faz uma opção pela pedagogia hospitalar, por exemplo, onde você vai lidar com crianças que estão internadas, mas você vai conduzir com elas um processo pedagógico. Se você optar pela pedagogia empresarial, você vai trabalhar com empresários, mas você vai trabalhar com eles também na perspectiva do desenvolvimento da aprendizagem. Então é preciso gostar disso, sim. Bom, meu nome é Larissa Lohane, eu gostaria de te perguntar. Sabemos que o ser humano ele é bem complexo segundo a mente. Nunca está satisfeito com o que tem, com o que passou ou aprendeu. Sempre quer mudar o passado, mas tem certo medo de arriscar no presente. Um exemplo, Descartes. Ele dizia que trocaria tudo o que ele sabe por aquilo que ele recusou toda a vida. E a psicologia é bem diversificada em questão de departamento e tratamento. Então, como saber ou ter a certeza de qual área na psicologia seguir? Larissa, diria para você que certeza é difícil a gente ter de alguma coisa, em primeiro lugar. Mas, sem dúvida, a psicologia, ao longo dos séculos, que ela foi se desenvolvendo, foi associando, agregando com filosofia, sociologia, antropologia. Diante disso, os teóricos foram desenvolvendo sua visão de mundo e visão de homem, Em cima disso, cada um tem as suas explicações psicológicas para os fenômenos humanos. Então, a gente costuma dizer na graduação que não é a gente que escolhe a abordagem, é a abordagem que nos escolhe. O importante é você estar sempre aberto a todas. Eu, por exemplo, já no segundo período, já me identifiquei muito com a abordagem junguiana,
não sei se você já ouviu falar, mas é parecida com a psicanálise, mas tem suas outras visões também, né? Então, de cara eu já me identifiquei, então assim, ela me escolheu nesse sentido. Mas eu nunca me fechei para aprender também as outras, até para tentar ter uma certeza se era isso mesmo que eu queria, se era assim que eu via o homem e o mundo, né? Isso é com relação à abordagem, à filosofia. Mas, com relação também à área de atuação, acho que a coisa funciona um pouco no mesmo sentido, né? E eu fui me identificando com a área da saúde, com a área clínica. São as duas áreas que eu atuo e não consigo desvencilhar uma da outra porque elas também se complementam. Meu nome é Israel Rodrigues. Eu gostaria de saber qual é a importância da psicologia na pedagogia. Israel, é muito importante, são duas áreas muito afins. Tanto a pedagogia como a psicologia, elas veem o ser humano de forma integral e buscam o desenvolvimento desse ser humano. A pedagogia mais ligada à aprendizagem, à cognição, à forma como esse indivíduo aprende. A psicologia mais ligada ao emocional e ao social, a como esse indivíduo se relaciona com as pessoas, se relaciona com o meio. Então, são duas áreas muito afins e hoje o que nós temos certeza é que ninguém faz seu trabalho sozinho. Nós sempre trabalhamos numa equipe, então o que nós chamamos de equipe multidisciplinar. E uma equipe completa, com certeza, terá um pedagogo e um psicólogo. Então, Israel, como ela colocou, pedagogia e psicologia realmente estão interligadas. E juntas elas têm capacidade de fazer um trabalho muito mais aprofundado dentro da escola, por exemplo. Mas a psicologia em si, acho que é importante colocar para vocês, ela não é uma psicologia, são as psicologias. Quando a gente entra na faculdade, a gente entende isso, né? Então, tem as áreas de atuação. A psicologia dentro da escola, junto com a pedagogia, ela estaria mais ligada realmente às questões sociais, de comportamento, de psicopedagogia, não é mesmo? E aí elas se complementam nesse sentido. Então, até mesmo na área hospitalar existe a pedagogia hospitalar, que também vai fazer um trabalho complementar, e aí sim elas vão se unir para poder atender melhor a pessoa no seu total, né? Não dá para a gente abordar só uma parte disso. Meu nome é Jaime Maia Cardoso, eu pretendo me formar na Faculdade de Pedagogia. Quais as minhas chances no mercado de trabalho por eu ser homem e haver denúncias e casos de pedofilia e abusos sexuais nas escolas e em creches? Adorei sua pergunta e espero poder trabalhar com você. Vou ficar te esperando. Hoje, a pedagogia já se profissionalizou bastante, né? Nós não vemos mais o pedagogo como tio. E é muito bem-vindo no nosso meio. Na escola que eu trabalho, nós já temos professores, homens, na educação infantil. No fundamental, nós temos diversos estagiários e eles estão aí, ocupando esse espaço. Quando você diz de pedofilia e de abusos, eu penso que isso não deve ser relacionado com o profissional, né? É um preconceito. Por quê? Porque nós sabemos de casos também de mulheres que assediam outras mulheres, né? E que não tem esse cuidado. Mas quando a gente trata como profissional, a gente acolhe o homem nesta profissão também.
O que pode ser um pouco diferente? A maneira como você vai ser visto pelos pais. Assim como você vai enfrentar também preconceito, você e outras pessoas que optarem por qualquer profissão, se forem homossexuais, né? Se forem negros, nós ainda sabemos que essa é uma dificuldade. Se forem idosos, nós sabemos também. Então, esse é mais um preconceito, Jair. Não deixe isso cercear a sua vontade de ser pedagogo. Agora é a hora de conhecer o que representantes da UFG têm a dizer sobre esses dois cursos. Estudantes enviaram perguntas, que podem ser o que você também quer saber. Acompanhe! Olá, eu sou a Mone Inácia Alves, sou coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UFG, sou formada em História e me enveredei a vida toda pela educação. É um curso que eu sou completamente apaixonada, é o curso de Pedagogia. Atuo nesse curso há muitos anos, na UFG há 4 anos e tenho muito prazer em apresentar para vocês um pouco da história, da trajetória desse curso. Olá, meu nome é Domênico Ur, sou coordenador do curso de graduação em Psicologia da UFG, sou psicólogo de formação pela USP, Universidade de São Paulo, fiz meu mestrado e doutorado em Psicologia Social nessa universidade também, e um pedaço do doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. Eu trabalho com grupos e instituições, lecionando disciplinas nesses 4 anos que estou aqui, mais relacionado à relação sujeito e sociedade. Então, me considero muito mais um psicólogo dos coletivos sociais, né, do que aquele modelo tradicional do psicólogo individual no consultório. O curso de Pedagogia na Faculdade de Educação é um curso oferecido no matutino e noturno. É um curso que tem uma formação ampla, né? Pretende-se formar o docente para trabalhar nas séries iniciais, que aí compõe dos 0 aos 3 anos e dos 5 aos 7 anos, e nos primeiros anos do ensino fundamental. É um curso que tem uma formação ampliada num conceito do que é educação bastante voltado aos movimentos, voltado aos grupos, às instituições escolares e não escolares. Então é um curso que possibilita ao educando compreender as diversas dimensões do que é educação. Então, nesse sentido, eu percebo que o curso aqui na Faculdade de Educação ele tem esse diferencial, que não é só tratar da questão das instituições escolares, é também perceber a educação nos diversos âmbitos da formação humana. O curso de Psicologia na UFG é relativamente recente, foi criado em 2006 na Faculdade de Educação e é um curso muito interessante porque não está apenas preocupado em transmitir teorias e técnicas aos estudantes, mas também principalmente com o processo de formação humana. Ou seja, é um curso bastante crítico, bastante reflexivo acerca das relações sociais que temos, em relação às ideologias sociais que são propagadas na mídia, por exemplo. Então, um dos grandes diferenciais é esse pensamento crítico que é desenvolvido no curso. Também o curso tem uma ênfase muito grande na pesquisa, né? Então, recentemente criamos um mestrado em Psicologia e o aluno, desde o primeiro ano, ele é provocado a fazer pesquisas, seja de iniciação científica ou o recente programa Jovens Talentos. Então, o perfil que o aluno sairá do curso é esse perfil investigativo e de um aluno que a gente quer que tenha uma curiosidade para entender os comportamentos, os pensamentos e as emoções das pessoas.
Meu nome é Israel. A gente sabe que a pedagogia é a área que trata do ensino na administração das escolas e na condução dos assuntos sobre educação. Então eu gostaria de saber o que o pedagogo deve fazer ou que medidas ele deve adotar para garantir a qualidade da educação. São muitas coisas. A primeira coisa que eu percebo é uma boa formação. Para ser um bom docente, para ser um bom pedagogo, ele tem que ter uma boa formação. Aproveitar as oportunidades que a universidade oferece, né? E continuar. A qualidade da educação é uma coisa que a gente tem que conquistar cada dia. Buscar aperfeiçoamento, lutar com a sua categoria pela valorização da profissão. Enfim, são muitas coisas que precisam ser feitas para a gente e principalmente cobrar os nossos governantes essa qualidade, né? Nesse ano que a gente está discutindo o Plano Nacional de Educação, vamos ter uma Conferência Nacional de Educação que vai discutir a questão da distribuição do financiamento. Então é bem importante que essa qualidade ela esteja também na própria profissão do pedagogo, que ele busque isso a cada momento. Meu nome é Raíris e eu gostaria de saber o que eu devo fazer para ser uma boa psicóloga. E se no decorrer do curso já tem alguma atividade para me fazer. Então, Raíris, para ser uma boa psicóloga, a primeira coisa que eu sugiro é ter um olhar investigativo, é ter aquele olhar de curiosidade, né? Curiosidade no sentido de desnaturalizar, desconstruir as coisas como parecem ser, né? Então, um pouco aquela atitude da criança que pergunta ao pai, por que o céu é azul? Então, aquela pergunta meio ingênua, pergunta filosófica, que temos que manter durante o curso em toda a atividade profissional, né? No sentido, por que será que nós temos preconceito contra as pessoas de outras etnias? Por que será que eu estou com raiva da minha mãe? Por que será que estou me sentindo tão deprimido e triste? As respostas não são óbvias e cada resposta vai depender de cada sujeito. Então, sempre o psicólogo tem que ter esse espírito investigativo, curioso, de decifrar, analisar e entender cada problemática como sendo um universo novo. Temos algumas atividades práticas no decorrer do curso, né? Temos o estágio, que é no último ano. Então, esse estágio ele é bem uma simulação da atividade profissional, porque o estudante tem que passar 20 horas semanais no campo. Então, ele pode escolher a clínica individual, a psicologia hospitalar, a psicologia jurídica, a psicologia organizacional. Então a gente tem um leque de possibilidades, né? E vocês já estão vendo que onde há pessoas, há psicologia. Meu nome é Matheus, eu queria saber quais são as principais dificuldades que o aluno encontra nesses dois cursos. Matheus, a grande dificuldade que eu acho é entender um pouco a dinâmica da universidade, da vida da universidade, né? Nós lutamos muito pela emancipação humana nessa formação, que de fato ele não seja só um estudante, só alguém que venha para a universidade, mas também tenha acesso a todo o saber que foi historicamente produzido. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade, aprender métodos de estudar, porque infelizmente, nós chegamos na universidade com uma formação completamente fragmentada. E aqui a gente precisa, de certa forma, entender um pouco da totalidade que é o conhecimento. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade. Mas, por outro lado, também, vai ter acesso a um conhecimento tão rico, tão importante, tão humanizador, que a gente percebe que os nossos alunos, no decorrer do curso, eles gostam tanto dessa formação. E também nós temos um baixíssimo índice de evasão. Oi, Matheus. Dificuldades são muitas. E no caso da psicologia, como estudamos o comportamento humano, o ser humano, as emoções, as relações com as outras pessoas, é impossível sair incólume ao curso, né? No que se refere que sempre ao estudarmos as teorias e as técnicas, acabamos pensando nos nossos próprios problemas, nos nossos próprios sofrimentos. Então, muitas vezes, há um sofrimento do estudante nesse curso, né? Por se deparar com seus pontos cegos, com a sua própria história de vida, né? Então, uma das coisas que a gente sugere aos alunos é que passem por algum tipo de processo psicoterápico, né? Então,
É só imaginar, né? É importante que o psicólogo que atende uma família tenha passado por algum processo psicoterápico, algum momento da vida. Então, ao meu ver, esse é um dos grandes sofrimentos e também, obviamente, o problema teórico, né? São muitas teorias na psicologia, o que eu quero dizer, né? Como o ser humano, ele é multifacetado, ele é uma multiplicidade, há muitas teorias distintas que estudam o ser humano. Então, há teorias, por exemplo, mais biologizantes, teorias mais organicistas, né, que utilizam psicofármacos, por exemplo, e teorias mais humanistas. E aí o aluno tem que optar por que tipo de teorias ele lerá o fenômeno humano. Então também é uma das fontes de angústia no decorrer do curso. Mas, por outro lado, eu posso afirmar que o índice de evasão, né, o índice de abandono dos estudantes do curso de psicologia é um dos mais baixos da universidade. Você considera a sua escola criativa? As escolas que conseguem transcender a elas mesmas. As escolas que conseguem enfrentar as dificuldades, os problemas, dialogando no coletivo e criando novas perspectivas para o trabalho que elas desenvolvem. Iago estuda em uma escola assim, está no último ano do ensino médio e já é um pesquisador, com vocação para a área da saúde. Já entramos agora na reta final, tanto do ano letivo quanto da finalização do projeto. Já estamos em agenda marcada para a defesa. Então, tem sido um ano muito bom, um ano muito gratificante. Ele está falando do trabalho de conclusão de curso, o TCC. Antes, a disciplina era exclusiva da universidade e agora faz parte da grade curricular dos estudantes de terceiro ano do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, o CEPAI. Essa e outras práticas inovadoras fizeram a escola ser considerada criativa. Eu vejo que sempre que a gente privilegia, né, a aptidão de cada aluno, ele responde com muita satisfação, com muito entusiasmo. E é entusiasmo que a gente tem tentado buscar, porque é entusiasmo que está faltando muitas vezes no ensino médio, principalmente. Não se o assunto for um novo universo, né, que tem a ser desvendado a cada aluno, né? Porque daqui sairão grandes médicos, grandes profissionais, né, para a carreira, seja o aluno ingressando na carreira, a carreira de graduação acadêmica ou não, às vezes mesmo para o mercado de trabalho. Mundo afora, conta a coordenadora no Centro-Oeste da Rede Internacional de Escolas Criativas, a nova proposta para a educação é movida e regida pelo protagonismo. Quando você está inserido em um contexto em que as pessoas, os professores, os gestores, os pais, estão inquietos e entendendo que o que está sendo ofertado na formação da criança é pouco, acho que essa criança já está num ambiente ótimo, que as pessoas estão inquietas, buscando ofertar algo mais. Algo que tenha como alvo transformar. Essa relação tradicional entre professor e aluno, que foi configurada na época da industrialização, né, em que os alunos, né, a educação foi feita justamente para formar mão de obra, né, que nivela todos os alunos como a mesma coisa, né, como o mesmo sujeito, como se fosse um sujeito coletivo. E a gente entende hoje em dia que são indivíduos, né, que têm aptidões, né, diferentes, né? Então, o que a gente sabe é que a gente precisa mudar isso. Mais um episódio chega ao fim, mas você já sabe que pode reassisti-lo no YouTube. Combinado? Até lá!